Boa noite, me chamo Arthur. Boa noite, eu sou o Pedro. Boa noite, eu me chamo Rodrigo. Boa noite, eu me chamo Cristiano. Boa noite, meu nome é Gabriel Bruno. E a gente vai apresentar um artigo que a gente encontrou sobre uma análise ergonômica dentro de uma indústria siderúrgica lá no Egito. Então, uma análise bem interessante que usa alguns softwares de modelagem digital para a gente conseguir acompanhar um pouco mais do processo ali de formação de DORT e outras lesões de trabalho. A gente vai estar passando um pouco aqui durante a nossa apresentação. Então, a análise ergonômica ela é fundamental para melhorar o conforto e a produtividade dos trabalhadores em ambientes industriais. Este estudo apresenta soluções para melhorar posturas inadequadas na indústria de aço no Egito, utilizando modelagem humana digital, ou DHM. A pesquisa coletou informações de várias entrevistas com trabalhadores e gravações em vídeo das posturas de trabalho. Essas posturas foram analisadas usando o software DHM, aplicando análise de conforto Porter e avaliação rápida dos membros superiores, ou RUL. Os resultados iniciais mostram altos níveis de desconforto no pescoço, tronco, pernas e antebraço, que poderiam causar lesões permanentes ao longo do tempo. Esse estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa de Sistemas de Engenharia Inteligente e da Escola Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade do Nilo, no Egito. Os autores deste estudo foram Ayman R. Mohamed, Mostafa Mohamed, Youssef, Karen e Irene Fahim. Vai passando. Tá de boa, pode passar. E os instrumentos utilizados durante essa pesquisa foram entrevistas estruturadas, então aplicadas aos 16 trabalhadores, para levantamento qualitativo da demanda ergonômica, identificando padrões de queixas e desconforto nas diferentes regiões corporais. Filmagens e observações, um registro sistemático das tarefas reais no chão de fábrica, permitindo a decomposição do ciclo de trabalho em posturas críticas para análise detalhada. Simulação computacional, então utilizando um ambiente virtual para modelagem postural, análise de atividade e validação das melhorias propostas antes da implementação física. E ferramentas de avaliação, as Hula Rapid Upper Limb Assessment e Porter Comfort Assessment, para qualificação dos riscos ergonômicos e validação das intervenções. A combinação desses instrumentos permitiu uma abordagem multimétodo, integrando dados qualitativos das entrevistas com análises quantitativas e visuais das simulações, fortalecendo a validade dos resultados obtidos. Seguindo nessa linha, como a gente tinha comentado lá no início, com a respeito dos softwares especializados que foram usados nisso, a gente teve o CATIA V5, então um software de modelagem 3D que a gente consegue recriar a situação da estação de trabalho em específico e conseguir também avaliar o score da fuga, né, que a gente vai passar um pouco mais adiante, o RULA. E dentro disso a gente tem também a visualização tridimensional dos ângulos articulares ali que o operador vai fazer durante a operação. Também teve o Siemens NX11, que é a plataforma de engenharia digital utilizada para realmente fazer as simulações com as intervenções, né, que seria o outro pronto que a gente vai entrar dentro do artigo, e oferecer realmente essa representação um pouco mais visual e com código de nível que a gente consegue observar no artigo. Os softwares, eles trouxeram realmente bastante clareza para o processo, no qual a gente conseguia ver, de fato, principais pontos ali que estavam de risco articulares em comparação com após a intervenção, que seria, de fato, o grande teste executado. Passando um pouco para o contexto de aplicação do artigo em si, então a gente tem que um ambiente industrial. A gente está falando de uma fábrica siderúrgica no Egito, que é caracterizada por atividades pesadas, repetitivas e expostas ali realmente a muitos riscos ergonômicos, né? Então, tem a imagem ilustrativa à esquerda, mas notoriamente fábricas já são bem mais arriscadas, eles já apresentam diversos riscos, não só para a ergonomia, mas também para a segurança do trabalhador dentro do posto de trabalho. E ali a gente tinha, de fato, uma bancada de corte com amostra tradicional, sem auxílio mecânico, e ali a gente está falando em posicionamento de peças pesadas com mais de 50 quilos ali, com pouco espaço para ter, de fato, essa maleabilidade. E aí, em específico, dentro dessa tarefa, a gente entendeu ali, dentro da manualidade da operação, né, o quão operacional, de fato, ela era, os principais riscos que o trabalhador estava sendo exposto ali. Também, para fazer esse estudo, a gente entende que, dentro da amostra ali, dos 16 entrevistados que faziam esse procedimento, foi selecionado quem mais apresentava queixas com relação a esse ponto de postura. Então, ele foi a pessoa selecionada para ser a pessoa do experimento em si, que foi verificado a eficácia antes da intervenção e após a intervenção ergonômica. Por fim, trazendo um pouco mais com referência da redução do score da RULA, como a gente tinha comentado previamente, a análise de RULA apontou realmente um risco alto para a ergonomia ali do funcionário em específico que praticava, de fato, essa atividade ao longo do dia. Então, a gente tinha uma pontuação inicial 6, com
potencial de atingir a pontuação nível 7 também, que já apresenta um nível altíssimo, né? Então, é uma escala que vai, dentro desse alcance, indicar cada vez um número mais alto, um potencial maior de estresse físico e de alto risco ali dentro da operação. E quanto mais baixo esse risco, mais ele está perto de ser negligenciável, né? Então, a gente conseguiu ter, de fato, essa evolução de uma pontuação que beirava 7 para uma redução de até 3, que foi realmente um nível aceitável ali de score dentro dessa pontuação que a gente obteve. Tá. Avaliação conforme o Potter. Para quem, como a gente viu ali, esse Potter seria uma espécie de software que ele vai justamente verificar através de modelagem 3D como é que vai funcionar esse trabalho de ergonomia dentro dessa fábrica, tá? E ali a gente vai ter algumas situações. Uma intervenção, e depois disso vamos analisar após a intervenção e depois vamos comparar como é que foi o antes e depois dessa intervenção. Pode passar o slide. Nisso, a gente tem as intervenções propostas ergonômicas, tá? Uma delas seria a introdução do slider, que seria uma fita que vai fazer puxada, vai fazer a transição de coisas pesadas ali, a movimentação. A substituição da morsa, que também é um equipamento pesado, por uma Igenvise, e também fazer ajustes de altura em algumas mesas, tá? Esse tipo de procedimento, ele tem a finalidade de reduzir a carga física sobre o operador, especialmente na região de pescoço, tronco, perna e antebraço, conforme identificado ali, como o Arthur tinha falado, conforme a análise feita pelo RULA, e também pelo próprio Potter, que ele fez a análise antes e depois, e viu essa sobrecarga nesses membros. Pode passar. Pode passar o slide? Tá. Porém, o que acontece aqui? A gente tem uma limitação ainda nesse estudo. Por quê? Como a gente viu, esse estudo de caso foi feito lá numa fábrica bem distante, tá? E a gente ainda tem um pouco de limitação. Por quê? Porque a gente ainda precisa de mais informações mais práticas. A gente ainda não tem uma validação prática. A gente também precisa fazer uma análise melhor em um ambiente de trabalho mais amplo. A gente também precisa ver, além disso, uma viabilidade econômica. E depois disso, a gente precisa ter uma aplicabilidade de resultado para ver se o foco do estudo foi bem sucedido ou não. Beleza? Pode passar. E com isso, a gente vê ali por alto que, se esse trabalho ele for considerado, ele vai fomentar algo futuro muito positivo. Por quê? Porque isso vai reduzir danos em alguns trabalhadores em si. Porém, a gente precisa ter o quê? Antes disso, a gente precisa ter mais estudos ali, acompanhar durante o tempo, tá? Envolver mais trabalhadores nesse setor ali, nessa análise ergonômica ali, fazer uma análise mais ampla de todo, fazer um levantamento total de várias empresas, não só dessa, e depois criar algumas leis e diretrizes para propagar essa análise. Pode passar. Certo, então, em suma, após todos o que o Pedro trouxe e construiu aqui, então a gente traz também as propostas de melhoria feitas pelo artigo em si. Então, uma das mais importantes seria justamente a substituição de equipamentos, então a troca de morsa tradicional por uma Ingevise com uma abertura lateral, reduzindo a necessidade de movimentos torsionais. A implementação de slider, então, fica numa linguagem mais específica, mas a gente está tentando trazer algo mais técnico aqui, porque é como aborda o artigo. Então, a introdução de um sistema deslizante para facilitar o posicionamento de peças e elimina a necessidade de levantamento manual. Uma ergonomia participativa, então a inclusão de operadores no processo de redesign para enriquecer as soluções e propostas, porque assim, quem está no chão de fábrica é que sabe de fato quais são os principais problemas, então ter essa inclusão para poder trazer essas melhorias e estudos longitudinais. Então, monitoramento dos efeitos das modificações ao longo do tempo, justamente para a gente conseguir avaliar e ver se está funcionando as coisas. Então, basicamente isso. Deixa eu passar o slide. Trazendo também uma avaliação crítica, clareza e estrutura, assim, mais voltada agora para a nossa análise crítica do artigo em si. Então, a gente consegue ter trazendo de pontos positivos, uma estrutura clara e lógica, facilitando a compreensão do leitor, uma descrição detalhada da metodologia e resultados, então ele trouxe claramente isso dentro do artigo, é o que conseguimos ver. Uma linguagem técnica apropriada e acessível, então
como a gente falou, ele trouxe algumas linguagens técnicas, porque o assunto é mais técnico, mas ele também deixou bastante acessível para o público amplo, né? Então, agora, partindo para algumas limitações. Então, a ausência da discussão aprofundada sobre fundamentos teóricos de ergonomia, então pode ter faltado. Contextualização limitada de achados dentro de um arcabouço conceitual mais amplo e falta de detalhamento sobre a validação empírica das propostas. Então, vendo essas limitações, a gente consegue ter oportunidades de melhoria. Então, inclusão de referencial teórico mais robusto, melhoria da articulação entre os resultados e literatura existente, e a apresentação mais clara das limitações do estudo em si. Então, deixar mais claro onde que o estudo pode estar pecando ali na análise, né? E aí, trazendo um pouco mais agora de metodologia e originalidade, ainda na avaliação crítica. Então, a metodologia. A abordagem metodológica combina entrevistas, observações e simulações digitais, demonstrando rigor técnico e significativo. Então, foram utilizados softwares como Katia V5 e Siemens NX11 para modelagem digital humana, e aplicações de ferramentas como RULA e Porter Conform Assistance são um destaque, né, para esse estudo em si. Contudo, então a análise se restringe a um único operador, então limitado, então meio que você não pode generalizar todos os resultados, e uma ausência de validação empírica da proposta de melhoria no ambiente real de trabalho. Trazendo agora um ponto de originalidade e contribuições, o artigo contribui significativamente para a aplicação prática da ergonomia, demonstrando como a ferramenta de modelagem digital pode identificar e mitigar riscos posturais em ambientes industriais, né? Então é algo bem aplicável mesmo. Beleza, e passando um pouco agora para a parte da metodologia, as etapas da ET. Primeiro, nós tivemos a parte de análise de demanda. Então, as entrevistas elas foram estruturadas com 16 colaboradores justamente para identificar essas queixas de dor, desconforto, ou a percepção sobre os fatores de risco no ambiente de trabalho e na rotina do dia a dia. Segundo, nós partimos para a análise da tarefa. Então, nessa parte, a gente fez a observação direta e o registro em vídeo de um operador. E isso realizando todo o ciclo de atividade que ele tem, que ele executa no dia a dia, e também o transporte de cilindros metálicos. Como terceiro passo, na verdade, nós tivemos a análise da atividade, que foi justamente a parte de modelagem digital 3D, das posturas críticas para a gente conseguir estudar elas e simular os movimentos de forma mais real e também tendo essa análise biomecânica melhorada, para a gente conseguir tirar muitas conclusões melhores em cima das posturas. Em seguida, tivemos as propostas de melhoria, que são as sugestões de intervenções no posto de trabalho. Então, tendo todas essas análises, a gente consegue entender realmente quais são aqueles principais problemas, quais são os principais gargalos do setor, realmente, e justamente a gente consegue fazer propostas de melhoria em cima disso para que a gente consiga sanar todas as questões desses trabalhadores. Então, concluindo, basicamente, o estudo ele demonstrou como a ergonomia pode ser empregada no diagnóstico das atividades produtivas com riscos posturais. Então, ele teve um diagnóstico eficaz justamente por causa de todos os dados, de todas essas amostras que ele levantou. Ele tem uma relevância industrial, porque justamente ele reforça o uso da ergonomia como elemento estratégico na concepção de sistemas produtivos. Então, ele traz essa importância justamente mostrando através da situação atual desses trabalhadores que ele trouxe em questão no artigo, na pesquisa, que a ergonomia se torna essencial justamente para ter uma saúde maior no ambiente de trabalho e também, isso, consequentemente, aumentar a produtividade. E também trouxe soluções práticas. Então, ele contribui com soluções viáveis para esse ambiente industrial, justamente para que consiga sanar todas as questões que são trazidas com os colaboradores e todas as questões que foram identificadas nos trabalhadores em específico. E o valor educacional, ele exemplifica a aplicação dos conceitos estruturantes da ET, e isso servindo como material de referência para o aprendizado prático no final das contas. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos no artigo. Então, justamente o artigo analisado, métodos de avaliação ergonômica, fundamentos da ergonomia e as normas e diretrizes do Ministério do Trabalho e do Emprego. E muito obrigado, pessoal. Cara, deu.